Aleluia. Abra a sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo 3. Eclesiastes, capítulo 3. Versículo 1 de Eclesiastes, capítulo 3. Quem achou, diga amém. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. Diz assim: tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Vou repetir: tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Você pode dizer amém? Deixa a sua Bíblia aberta, não feche. Espírito Santo, ministra o nosso coração essa noite. Revela-nos o teu coração. Aquilo que o Senhor tem para falar conosco, Senhor, fale de uma forma que possamos ouvir, de uma forma que possamos entender e saber que é o Senhor que está falando, em nome de Jesus. Tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Esse texto é um texto que, se nós conseguirmos colocar em prática, nós vamos ter quase nenhum, vou dizer assim, aborrecimento e frustração. Se nós conseguirmos nos alinhar e viver de acordo com o tempo de Deus, para nós, para a minha vida, de forma individual, para o meu casamento, a partir do momento da minha família, para a minha igreja, eu entendo, querido, que quando nós falamos de tempo, nós temos que entender, eu estou falando com pessoas que se relacionam com Jesus. Eu estou falando com pessoas que já conhecem Deus. Então, quando eu falo aqui que nós precisamos viver no tempo de Deus, eu estou dizendo para pessoas que já têm um relacionamento com o Senhor, e esses já entregaram a sua vida para Jesus, e estão tentando se alinhar com o tempo de Deus, não com o seu tempo. Quando eu digo viver o tempo de Deus, eu não estou dizendo a nossa hora, o nosso relógio. Eu estou dizendo viver aquilo que Deus quer que eu viva para hoje. Quando eu digo assim, nós precisamos nos comportar de acordo com o tempo de Deus para a nossa vida. Para que eu e você possamos nos comportar de acordo com o tempo de Deus para a nossa vida, nós precisamos senti-lo, ou precisamos ter a percepção do tempo de Deus. Então, para que eu e você possamos ter uma percepção, nós precisamos pelo menos conhecer Deus. Precisamos ter um pouquinho de relacionamento e saber, pelo menos, nos inclinar a ouvir a sua voz. Por exemplo, hoje o tempo não está calor, pelo menos não debaixo de uma normalidade. O tempo, quando dá uma esfriada um pouquinho, quando a temperatura cai um pouquinho, nos força a estar compatível ou nos alinha com Ele. Então, hoje que a temperatura caiu um pouquinho, eu sou friento, eu já coloquei uma blusa por baixo, já estou aqui com uma blusa por baixo. Estou com um blusão e um negocinho aqui, um blazezinho, meio esporte, meio social por cima. Por causa de quê? Por causa do frio. Talvez se tivesse um pouquinho mais de calor, não estaria com essa blusa aqui. Por quê? Porque eu tenho que me adaptar ao tempo que eu estou vivendo. Aí imagine você, se eu ligasse a minha televisão e acessasse como está o clima lá em Minas, como está o clima lá em São Paulo, como está o clima lá em Nova York, e de repente faz de conta que lá em Minas está calor, e eu saísse da minha casa baseado no clima de Minas, e chegasse aqui com uma roupa de calor. O que ia acontecer comigo? Eu ia me frustrar. Por quê? Eu ia sentir frio, porque eu não estou em Minas, eu estou no Rio de Janeiro. Então eu tenho que descobrir e ter o sentimento. Você consegue entender? É percepção, não é conhecimento, não é ouvir falar. Você consegue perceber que está frio. Isso é relacionamento. Você está conseguindo entender? Eu preciso muito que você entenda isso.
Não é você ligar a televisão e saber, através de um jornalista, se está frio. É você conseguir sentir que está fazendo frio. É você não precisar saber se está fazendo calor ou não. Poxa, com que roupa eu vou hoje para a igreja? Aí você vai acessar a internet, o clima-tempo, para saber se está fazendo calor ou não. Não é isso. Você consegue perceber. Você dá uma saidinha de casa, dá uma olhada no tempo. Não, hoje está calor. Então você consegue perceber na sua carne que está calor. E você começa a se vestir de acordo com o tempo. Então você talvez não vai colocar um casaco, você talvez não vai colocar um blazer, você vai colocar um blusão, uma roupa talvez mais clara, não uma roupa escura. Por quê? Porque de repente está calor. Não está calor em Minas, não está calor em São Paulo, está calor aqui em Queimados. E outra, você não viu na internet, você percebeu na sua carne que está calor ou que está frio. Então, querido, esse texto que nós lemos, se nós conseguíssemos primeiramente entender o tempo de Deus, ou perceber o tempo de Deus para a nossa vida, seria o primeiro passo, e seria um passo assim, muito bem dado. A segunda coisa é que depois que nós percebemos, cara, qual o tempo de Deus na minha vida hoje? Hoje, não é no meu passado, não é nas minhas coisas passadas, o que eu estou vivendo hoje? Depois que eu tive a sensibilidade, se está frio, se está calor, qual é o tempo de Deus para a minha vida, eu vou começar a tentar condicionar o meu comportamento de acordo com aquele tempo. Eu vou começar a ter um comportamento que venha a ser compatível com aquele tempo que eu estou vivendo, ou com aquele momento que eu estou vivendo. Quantos podem dizer amém? Então é assim que funciona. Você sente que está frio, você sente, por exemplo, hoje os ventiladores não estão ligados. Por quê? Porque a temperatura caiu um pouquinho. Se tivesse calor, nós estaremos ligando o ventilador. Por quê? Porque nós nos comportamos, pelo menos na maioria, nos comportamos de acordo com o tempo. Nós fazemos isso, amém? Nos comportamos dessa forma. Quando você tem criança em casa e o tempo está frio, você joga uma opção de agasalho nele, você coloca a meia. Por quê? Porque o tempo está frio. E esse texto ele fala exatamente sobre isso. Tudo tem um tempo. Tudo tem um tempo. O grande desafio é saber qual é o tempo. E quando eu falo de tempo, querido, eu começo a lembrar de promessas de Deus. Eu começo a lembrar de coisas ministeriais. Na oração aqui pelo Marcelino, Joelmo, Wallace, Viviane, eu me lembrei e orei aqui quando eu me lembrei. Nós vivemos, vou falar de mim, vou falar daquilo que eu experimentei do tempo passado. Nós vivemos um momento, algumas pessoas que a gente convive, vivemos um momento onde a gente era muito apaixonado pelo ministério, mais apaixonado do que o próprio Deus. Nós queríamos muito ministério, queríamos muito liderar, queríamos muito fazer, e vamos fazer, e às vezes isso era maior do que o relacionamento com o Senhor. Vamos tocar pessoas, vamos fazer, eu quero viver o ministério, eu tenho promessa, oh, Deus fez promessa, eu tenho ministério, e eu vou esperar, e isso nos consumia, e nós vivíamos em prol disso. Legal, Deus começou a nos tratar e falar, cara, isso aí não é nada, se você não tiver minha presença, não é você, não é o teu esforço, não é a tua capacidade, não é o quanto você tenta, mas o quanto você se relaciona comigo, não é você que vai fazer, mas sou eu. Aí a gente começa a entender, só que para algumas pessoas o negócio passou demais. Para algumas pessoas você foi demais da conta. Peraí, realmente você não pode amar mais as pessoas do que Deus. Você tem que amar a Deus e depois as pessoas. Sim, o culto é para Deus. Porque antigamente era culto da bênção, era culto da prosperidade, era campanha. Por quê? Porque nós temos que tocar as pessoas, nós temos que atrair as pessoas. Aí nós começamos a aprender, não, o culto não é para as pessoas, o culto é para Deus. Só que nós passamos demais, o culto ficou só para Deus e esquece as pessoas. Passou demais da conta. E eu não creio no evangelho que é só na vertical. Eu não creio nesse evangelho. Eu não vejo Jesus fazendo isso. Nas suas reuniões, não se importando com as pessoas. Nas suas reuniões de culto, ele não se importando com as pessoas. Eu não vejo Jesus fazendo isso. Então nós ultrapassamos demais. Aí nós começamos a ver pessoas que só amavam Deus, mas não queriam mais saber de se entregar pela igreja.
não queriam mais saber de se entregar pelo corpo, não queriam mais saber de amar o ministério, não queriam mais saber de se doar para o ministério, não queriam mais saber de se sacrificar pelo ministério, não queriam mais saber de se renunciar pelo ministério, de se apaixonar pelo ministério. Então, querido, eu começo a perceber uma vez, as crianças estavam menores do que hoje, e tinha alguns brinquedinhos que ficavam na parte de cima lá do guarda-roupa. E pai, às vezes é meio, não consegue ver algumas consequências assim e tal. Homem, né? Mulher mais detalhista. E eu lembro que o Lucas queria um brinquedo lá em cima. Eu acho que era um quebra-cabeça, mas ele era muito pequenininho. E eu já ia prontamente pegar o brinquedo, vou brincar com ele. Ele quer o brinquedo, vou lá tal, e eu quero brincar com ele. E quando a Aline viu, a Aline me repreendeu: não faça isso. Filha, mas de quem é o brinquedo? Não é do Lucas? É. Então, por que eu não posso brincar? Porque não é o tempo. Filha, mas de quem é o brinquedo? É do Lucas. Mas eu não estou entendendo. E Deus tem que dar muita paciência para a mulher quando o homem vem com essa, né? Muita paciência. Mas de quem é o brinquedo? É do Lucas. E por que ele não pode? Porque não é um tempo. Ele não tem idade para brincar com esse brinquedo. Ele não tem idade para utilizar esse brinquedo. Por mais que o brinquedo seja dele, por mais que seja atribuído isso a ele, se ele brincar agora com essas peças, ele pode colocar na boca, ele pode estragar a peça, ele pode pegar e talvez daqui a um tempo, quando ele pudesse aproveitar do brinquedo, ele não vai ter mais. Cara, quando ela falou aquilo, eu parei e Deus falou comigo. Eu falei: gente, existem brinquedos de Deus para a minha vida que eu ainda não estou pronto para viver, porque se eu viver agora eu vou estragar. Existem coisas da minha vida que ainda é meu. Deus prometeu para mim, é meu, querido, é meu. É meu filho espiritual. É coisas prometidas para a minha vida. São promessas para a minha vida, só que eu não estou pronto para vivê-las. Não que deixa de ser minhas, não que deixaram de ser minhas, não porque não deixou de ser minhas, mas não deixaram de ser minhas, mas elas são minhas, só que não é o tempo de eu vivê-las. Eu não estou pronto, eu não tenho idade, eu não tenho caráter, eu não tenho talvez a vida de oração, eu não tenho o comportamento necessário para reagir de acordo com aquele brinquedo. Então eu comecei a entender que existem muitas coisas que Deus não faz, não é por causa dele, é por causa de mim. Amém ou não? Porque eu não estou compatível com o tempo. Irmão, se você entender essa mensagem, você vai perceber que existem muitas coisas que você não está vivendo. Não é por causa de Deus, não é por causa do diabo, por mais que ele mereça a culpa, não é por causa dele, é por sua causa. Porque você não está reagindo de acordo com o tempo. Está calor e você está com roupa de frio, está frio e você está com roupa de calor, porque lá em Minas está fazendo calor e em outro lugar está assim. Eu prego isso, eu estou falando isso porque primeiro Deus ministra no meu coração. Deus fala comigo como eu tenho que reagir, como eu tenho que ser. Eu estou tentando compartilhar com você aquilo que Deus me confronta, aquilo que Deus me ensina quando eu tenho um momento de oração. Então eu percebo que nós temos que entender o tempo, querido, e reagir de forma apropriada para esse tempo. Quem gosta de fazer um bolinho aí de chocolate? Esses dias a Mariana fez um bolinho de chocolate, assim, sobrenatural. Não tem um negócio quando você faz o bolo de chocolate, qualquer outro tipo de bolo, e se você abrir o forno antes do tempo, ele sola? Não tem um trem assim? Tem ou não? Amém? Obrigado, irmã. Depois você pode mostrar pra gente, me levando na sua casa pra gente confirmar se realmente é assim que funciona. Né, Rafael? Vamos ver se é realmente assim. Mas é isso, querido, o bolo está lá. Ele foi preparado, colocou todo o produto não, ingrediente, revelação. Não foi nem a carne que te revelou. Todos os ingredientes ali, e coloca as coisas necessárias de acordo com o que você quer fazer, de acordo com o final que você quer chegar. Porque ninguém vai fazer um bolo de chocolate sem chocolate, querido. Tem cabimento? Você quer fazer um bolo de chocolate e não vai usar chocolate. Não, você coloca tudo, prepara tudo para aquilo que você quer viver. Você condiciona a sua vida para aquilo que você quer viver. Então, querido, nós perdemos isso. Nós que eu digo, eu falo OMICEP. Existem pregações aqui quando a gente fala de igreja, e a gente fala assim: não é só o OMICEP, isso é todas as igrejas. Não, eu estou falando agora do OMICEP. Estou falando da nossa igreja, da nossa congregação. Nós amávamos muito o ministério e pouco o
relacionamento. Depois acordamos, não, gente, peraí, não, o culto é para Deus, o culto, não, vamos amar Deus, vamos fazer só para Deus. Aí nós passamos demais, e agora nós temos que voltar, mas não voltar demais, temos que voltar no ponto, entendendo que tudo é para Deus, que o relacionamento é para Deus. Cara, mas eu também tenho um ministério, e o ministério ele serve para servir. O ministério, ele é um instrumento de Deus para tocar pessoas. O ministério é um meio para Deus trazer resposta para as pessoas. Então o meu serviço é para abençoar pessoas, porque eu creio nesse evangelho. E quando eu começo a ver a Bíblia, querido, a gente começa a analisar questões de tempo. Por exemplo, não precisa abrir, em 2 Crônicas, nós vemos uma experiência com Davi. 2 Crônicas 14, versículo 10. A Bíblia diz que Davi vai consultar a Deus: Senhor, posso ir lutar contra os filisteus? Aí Deus: pode. Senhor, eu vou vencer os filisteus? Deus diz: vai. Eu posso descer então para guerrear? Pode. Davi vai lá, pega o exército e destrói, mata geral e vence a guerra. Depois, versículos depois, um outro grupo de filisteus, Davi chega para Deus e fala assim: Deus, eu posso descer os filisteus? Deus fala: não. Como assim? Não, você não vai agora. Você vai ficar atrás dos pés de Amora, porque você vai ficar escondido esperando o tempo. De repente, quando vir um vento sobre as amoras, quando as folhas das amoras começarem a bater uma na outra, vai ser um sinal da minha parte, para que você possa descer aos filisteus. Então nós entendemos, querido, que tudo tem um tempo e uma forma. O nosso grande problema é porque Deus fez de uma forma, nós achamos que Deus vai continuar fazendo daquela forma, ou vai fazer daquela forma de novo. Cara, a experiência que você teve foi lá atrás. Deus agora, Deus é criativo, querido. Nós não temos que pegar as experiências e falar: não, Deus vai fazer assim de novo. Querido, quem falou que Ele vai fazer assim de novo? Quem disse? Quem falou que você vai viver o que você viveu? Quem disse isso para você? Deus tem coisas novas para você viver, novas para mim e para você. Para Ele não é novo. Deus tem coisas novas para você. Você pode dizer amém, querido? Deus tem coisas novas, uma forma nova de fazer, uma nova forma de discipular, uma nova forma. Não vamos, liderar, pastorear com modelos de outras igrejas, com modelos da internet. Não vamos pregar porque outros pregadores pregam dessa forma. Não vamos ensinar porque outras pessoas que nós assistimos pregam assim. Não vamos fazer porque outras igrejas fazem assim. Qual é o nosso tempo? Qual é quem eu devo ser para Deus? Porque nós temos essa inclinação. Quando você olha o casamento de uma outra pessoa, você quer falar assim: cara, eu queria um esposo assim. Querido, você não vai ter um esposo assim. Você vai ter o esposo que Deus te deu, e Deus vai aperfeiçoar ele como esposo. Não fica fazendo comparações do seu casamento. De repente você olha para uma esposa: poxa, por que minha esposa não é assim? Ela não vai ser assim, porque Deus te deu ela para você. Por que meu filho não é igual fulano? Porque fulano é fulano, seu filho é seu filho. Quando nós começarmos a entender, querido, o tempo de Deus para a nossa vida, e não fizermos comparações com outros ministérios, não fizermos comparações com outros esposos, ou esposas, filhos e mães, e entendemos que você está vivendo é o de Deus para você, foi o que Deus te deu, e através daquilo que Ele te deu, Ele vai aperfeiçoar o que Ele te deu, e você vai viver o que Ele te deu. E não querer se adaptar a um outro casamento porque você viu a outra forma do que você viu, porque aquela mulher tem temperamento diferente da sua, aquela mulher age e pensa diferente da sua, aquele homem age e pensa diferente do seu. Então não fica comparando o corpo, não fica comparando o comportamento, não fica comparando o temperamento ou a forma de agir diante das crises, porque a tua esposa foi Deus que te deu no teu tempo. Então cuida do teu tempo. Você pode dizer amém, querido? É o teu tempo. É no tempo de Deus que você desce aos filisteus. Aquilo que Deus, na primeira instância, Davi, Deus liberou de boa. Começando a ficar com calor. O cajado vem esquentando a gente.
Davi chegou lá e falou assim: Deus, posso ir? Pode. Tem alguma restrição? Não, vai de boa. Na segunda vez, eu acho que Davi consultou Deus só por consultar. Porque na primeira vez Deus falou de boa, na segunda não desce. Como assim? Não vou descer? Não, você vai esperar. Mas na primeira vez eu não tive que esperar, o Senhor liberou. Não, agora você vai esperar. Imagina se Davi, querido, não consultasse a Deus por causa do seu costume. Não, eu fiz assim, eu estou acostumado a fazer. Não, da outra vez eu fui. Imagina. Existem outras questões. Por exemplo, você vê que o povo de Israel, quando saiu do Egito, Deus colocou uma nuvem para governar o tempo, para que eles não fossem agir pela sua própria necessidade ou pela sua própria vontade. Eles iam lá, armavam a tenda, eles iam lá, preparavam tudo. Quando a nuvem parava, eles armavam a tenda. De repente a nuvem começava a se movimentar sobre eles. Era um sinal de que o tempo ali acabou. Era um sinal que agora não era tempo de caminhar, de ficar parado. Agora era tempo de caminhar. Mas existia também o tempo de ficar parado. O nosso problema é quando nós estamos caminhando, quando éramos para estar parados, e estamos parados quando éramos para estar caminhando. Esse é o problema. É por isso que as coisas não funcionam para você. É por isso que você não consegue se firmar no corpo aqui no MICEP, porque você não consegue entender o tempo que a igreja está vivendo, e você não consegue se alinhar com a igreja. Você não consegue. Você sempre está desanimado, desmotivado, porque você não consegue seguir a nuvem que a igreja está seguindo. Às vezes isso é no seu casamento, não tem alinhamento entre o esposo e a esposa. Então uma hora um quer fazer uma coisa, não, agora nós temos que parar, não, agora nós temos que ir, não, agora nós temos que ir, não, agora nós temos que parar. É por isso que tem briga de casal, porque não existe alinhamento, você não consegue perceber o tempo. É assim que funciona, querido. O que a Bíblia fala? O solteiro cuida das coisas do Senhor, e o casado do seu casamento. Aquele que é solteiro, viva a sua vida de solteiro, querido. Aquele que é casado, viva a sua vida de casado. Não vem querer dar uma de solteiro, não. Você é casado, cara. Menina, você é casada. Se agora o teu corpo não pertence a você. Agora até aquela publicação no Face, você tem que dar conta pro teu marido. Quando você fica expondo o teu corpo não é mais seu. O teu corpo é do seu marido. Vice-versa, o homem também. O teu corpo não vai ficar sendo de exibição para as pessoas. O teu corpo é da sua esposa. Nós entendemos que nós temos que viver o tempo, querido. Você que é solteiro, cara, vai aproveitar, vai estudar, cara, vai se preparar, vai ter relacionamento com Deus, sabe, vai ter experiências que você nunca teve, sabe, vai orar, vai buscar, vai se envolver na obra, se doa para a obra. Aproveita, cara, que você ainda não teve filho, não que o filho seja impedimento. Mas você que é solteiro, você consegue ter uma disponibilidade maior. Cara, você é solteiro, cara, se dedica, cara. Envolve a tua vida para a obra de Deus, para missões, para evangelização, para discipulado. Cara, você tem disponibilidade de manhã, vai visitar, se coloca na obra. Fala assim: pastor, eis-me aqui. Chega pro líder, eis-me aqui. Viva a sua vida de solteiro, cara. Agora você casou, querido, querida. Cuida da sua casa, cuida do seu casamento. Vai trabalhar, pelo amor de Deus. Vai cuidar da sua casa, mulher. Vai cuidar do teu casamento, porque você casou. E agora você não é mais solteira, nem solteiro, você é casado. Existe um tempo de Deus para a sua vida. Aleluia. Uou. Amém. Cara, tu casou, cara. Agora você é o quê? Senhor, senhora. É ou não é? Né, Gustavo? Senhor Gustavo, respeita o homem. Senhor Gustavo. Senhora Monique. Ele se sente quando fala isso no ego dele. Querido, é o tempo. A nuvem se moveu, se mova. Essa é a grande questão, nos alinharmos com Deus. Você percebe, querido, às vezes, entenda isso. Em Gênesis, não precisa abrir. Gênesis no capítulo 7, Deus chega para Noé, Noé, entra na arca. Deus vai lá e fecha a porta. No capítulo 8, Deus chega para Noé, agora sai da arca. Peraí, Deus, é para entrar na arca ou é para sair da arca? Eu acho que não estou entendendo. Não estou entendendo. Primeiro tu mandou entrar, agora tu mandou sair. É para entrar ou é para sair? A questão é o propósito, querido. Você tem que entender, querido, que Deus não é limitado, querido.
Deus, Ele age de forma diferente em cima de um propósito. Tudo tem um tempo. Sabe aquele bolo? Não é para ficar no forno o resto da vida. Ele tem um tempo para ficar pronto. E quando ele ficar pronto, ele vai sair e vai alimentar pessoas. Sabe qual é o grande problema da igreja? Que tem muito bolo solado dentro do forno, querendo só se alimentar, querendo só se alimentar, querendo só se alimentar. Crescer, 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 crescer. E nunca está bom. E nunca serve de alimento para ninguém. Nunca a sua vida serve de alimento para ninguém. O seu dom, até mesmo o seu recurso, nunca. É por isso que a gente não consegue viver o Evangelho. Então você tem que entender o tempo. Uma hora Deus chega para Noé, entra na arca, e Deus foi lá e fechou a porta por fora. Depois Deus chega para Noé, agora acabou, cara, esse tempo aí já foi. Eu já cumpri meu propósito, eu já fiz o que tinha que ser feito. Eu só queria guardar você. Eu queria guardar a sua família para um propósito, que era gerar e encher a terra. Eu queria guardar os animais com um propósito. Então esse tempo acabou. Imagina, querido, se Noé ainda ficasse na arca. Não, eu vou ficar aqui, Deus mandou. Eu vou ficar aqui porque não estava alinhado com o céu. Eu vou ficar aqui tá legal, aqui tá bom. Ele é o quê? Queria morrer. Quando Deus me enviava o maná, era para aquele tempo, para aquele dia. Existiu ainda os engraçadinhos que guardavam para o dia seguinte e a estragavam. Porque Deus tinha um tempo determinado para cada coisa. O nosso grande desafio é nos alinhar, se está frio ou se está quente. É saber o que Deus está fazendo. Cara, o que Deus está fazendo aqui no ministério? O que Deus está fazendo? Então eu vou entrar nisso aí. Eu vou estar junto, eu vou subir nessas águas, nessa correnteza, eu vou entrar nisso aí. Porque quando eu entrar nisso aí, eu vou começar a perceber se está frio, se está calor, e vou me comportar da mesma forma. Aí as coisas vão começar a fazer sentido para mim. Você percebe que Marcos capítulo 16, uma grande palavra evangelística, o ide de Jesus. Quantos aqui acreditam, querido, que a missão da igreja é pregar o evangelho? Quantos acreditam? Amém? Isso aí. Essa é a missão da igreja, é pregar o evangelho. Até que Jesus venha, preparar a igreja para a volta de Jesus. E Jesus falou isso por diversas vezes. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, fazer discípulos, evangelizem, preguem, anunciem, cuide de pessoas. E Deus falou. Pô, legal. Só que lá em Atos, capítulo 16, diz assim, versículo 6: passando pela Frígia e pela Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Peraí, é para anunciar ou não é para anunciar? Porque existem vários textos que diz que tem que anunciar. Agora Paulo chega e fala que foi impedido pelo Espírito Santo, que ele não podia pregar. O que é isso? Estou confuso. Não estou entendendo. É porque existe um tempo para tudo, querido. Existe um tempo. Não é regra, é tempo. Você entende isso, querido? Você precisa entender isso. Qual o tempo que você está vivendo? Na sua vida pessoal. Você é solteiro, você é casado, você está trabalhando, você não está. O que te exige o tempo? Porque o tempo ele vai sempre exigir um comportamento. Guarda isso. O tempo vai sempre exigir um comportamento. Um tempo sem comportamento, frustração. Preço que você vai pagar. Se está frio e você não se preparou, quem vai sentir frio é quem? Você. Se choveu e você não se preparou, se está chovendo e você não se preparou, quem vai pagar o preço? É você. Se está casado, se prepare, querido. Cure o teu casamento, porque esse é o seu tempo. Se está solteiro, viva a sua vida de solteiro, quando você estiver solteiro. Esse é o segredo. O frio nos exige roupa de frio, o calor nos exige roupa de calor, a chuva nos exige roupa para chuva. Se nós entendermos que tudo tem um tempo e que o tempo exige de nós um comportamento, nós vamos sofrer menos. Porque nós vamos estar entendendo, cara, o tempo de parar. Não é tempo de andar, é tempo de correr, é tempo de receber, é tempo de dar. O evento que nós vamos fazer em dezembro é tempo de receber. Nós vamos parar para nos alinhar com Deus. Nós vamos parar para nos alinhar. Pastor, mas eu queria evangelizar. Calma, o tempo de evangelizar vai chegar. Mas ele não tem aí, nós estamos fazer o projeto no dia 12. Pastor, mas eu não quero só evangelizar, tem que orar. Calma, o tempo de orar vai chegar. O tempo de evangelizar vai chegar, tudo tem o seu tempo.
O grande problema é que quando a gente quer viver a nossa forma, o nosso pensamento, a Bíblia fala em Atos capítulo 1, versículo 4, que Jesus chega para os discípulos e fala assim, ó, ninguém sai de Jerusalém. Vai subir ninguém. Jesus fala com ele, era uma piada, tá? Vai subir ninguém. Obrigado, sogra, obrigado. Minha sogra rindo, olha que coisa boa. Obrigado. Sogra é uma benção. Não vou mais falar de você aqui, tá? Depois dessa, você me deu uma moral. Não vai subir ninguém, ninguém vai sair de Jerusalém. Jesus falou para os discípulos, ó, ninguém vai sair, ninguém sai. Só que Atos 1, capítulo 8, versículo 1, diz que veio uma grande perseguição. E Deus dispensou ele para a Judéia, Samaria. E a partir do capítulo 8, o evangelho começou a ser pregado aos confins da terra. Peraí, é para sair ou não é para sair? Primeiro Jesus fala que não é para sair. Depois Deus vem e tira todo mundo. O que está acontecendo? É porque nós temos que entender o tempo das coisas, querido. Nós temos que entender o tempo. Deus falou para você fazer uma coisa, é para você viver. Acabou, é para você viver outra coisa. E eles ficaram ali porque eles tinham uma palavra para ficar em Jerusalém. E eles ficaram e gostaram do negócio. Só que o tempo acabou, querido. O bolo ia solar. Deus tinha agora um outro propósito. Entenda uma coisa, querido. Guarda o que eu vou te falar. Presta atenção aqui, ó. Guarda. O tempo que Deus tem para você é para um propósito. Cumpriu o propósito, acabou o tempo. Vamos viver outra coisa. Outro momento. As coisas que nós vivemos lá no nosso passado acabou, querido. Agora é um novo tempo e eu preciso me adaptar agora a esse tempo. A realidade do meu casamento, a realidade dos meus filhos, a realidade da minha vida financeira. Qual é a realidade hoje da minha vida financeira? Então eu vou viver de acordo com ela. De repente o Rafael chega pra mim, eu chego na casa do Rafael lá e tem televisão lá grandona, bonitona na sala, e tem uma televisão grandona lá no quarto. Caraca. Aí de repente o Rafael aparece com um carro novo. Eu quero isso pra mim, cara, eu quero viver isso. Só que não é a minha realidade, eu vou me frustrar e vou me arrebentar todo, porque eu tenho que viver a minha realidade, querido. Você entende, querido? Você não tem dinheiro, querido, para comprar comida e tu compra um celular de R$1.000, irmão. Que é isso? Graças a Deus que ninguém me contou que comprou um celular de R$1.000. Você já ia pensar que ia ser uma indireta. Surgiu aqui agora. Se comprou, foi Deus falando com você, porque eu não estou sabendo. Você vive com uma realidade que não é mais sua. Isso não te pertence mais. Não mais. Viva o seu tempo, querido. Qual é o seu tempo? Você vai fazer compra, você pode comprar moranguinho? Compre o seu moranguinho. Mas você não pode? Não compre. Uma hora você vai poder, viva a sua realidade. Você pode sair com a sua esposa de vez em quando? Saia. Você não pode? Glória a Deus, uma hora você vai poder. O que você não pode é porque o fulano fez, você tem que fazer. Não viva isso. Não faça assim. Não seja assim. Ah, fulano deu uma festa para o filho, você não tem nenhum fogão na tua casa para dar festa para o teu filho, querido. Pelo amor de Deus. Hein? Você, o teu guarda-roupa tá, infelizmente está lá, você está querendo trocar, aí você vai fazer aquela festa. Não faça isso, querido. Viva a sua realidade, não viva porque as outras pessoas estão vivendo. Deus tem algo para você. Deus tem algo para você. Você pode dizer amém, querido? Deus tem algo para a nossa igreja. Para a nossa igreja, viva o seu tempo. Se adapte com a realidade da sua igreja. Nós já vivemos coisas tremendas, extraordinárias, e nós estamos começando agora do zero. A igreja começou do zero, querido. Do zero, viva a sua realidade. Viva o seu tempo. Existem coisas que quando se iniciam, te exige mais, né? Assim, uma criança quando nasce, você fica a noite acordada. Você, o custo é alto, com coisa, remédio é caro, fralda, todas as coisas tem que comprar, porque tudo no começo é difícil. Então você vai viver a sua realidade. Imagine você pegando um bebê de 2 meses, senta na mesa aí que eu vou te dar arroz, feijão e um bife com batata frita. É assim que faz? Você trabalha a sua realidade. É um bebê. O que o bebê come? O que o bebê toma? Dá para ele o que ele come. Dá para ele o que ele toma. Não, pastor, mas tem que ter um alimento sólido. Cara, é tudo bebezinho. Eles vão morrer se a gente dar um alimento sólido.
vão morrer. Hoje o nosso culto, a galera até adora, irmão. Parece crente. Você vê algumas pessoas durante o culto adorando, orando, falando em língua. Meu Deus, tu olha assim, oh, é uma igreja. Mas teve um momento aqui que levanta a mão, o que é isso? Aleluia, é meu primo? Meu parente? Não sabe o que é isso. E você tem que viver a realidade da pessoa, é um bebê. Dê a ele leite. Ensine para ele o que é adorar. Nós temos que nos alinhar com o tempo que estamos vivendo. Você pode dizer glória a Deus, querido? Você pode glorificar o nome de Jesus pelo seu tempo, irmãos? Nós estamos fechando. Deus chega para Israel, para o povo de Israel e fala assim, ó, existem alguns animais que são impuros, vocês não podem comer. Quando lá em Atos capítulo 10, antes de Pedro entrar na casa de Cornélio, Deus dá uma visão para Pedro e desce um lençol com vários animais impuros, e Pedro errou? Não, foi ensinado assim. Realmente Pedro não podia comer. Pedro chega lá, tem a visão e Deus fala, Pedro, vai lá, levanta, mata e come. Pedro, não, isso deve ser uma pegadinha, Deus está me testando. Não, Senhor, eu não posso comer aquilo que é impuro. Pedrão, não diga impuro aquilo que eu santifiquei. Ué, como assim, Deus? Agora eu não entendi nada. Antes não podia comer, agora pode. Querido, qual é o tempo? Qual é o tempo que você está vivendo? Qual é que se comporte de acordo com ele? Qual é o tempo? A gente está se comportando com o tempo do passado, sabe? O frio, sabe? O verão passou, o inverno passou. Nós estamos em qual estação? Primavera. E tem gente talvez que vai se comportar como as outras estações, só para você poder entender. Querido, qual o tempo que você está vivendo hoje? Se comporte como tal. Reaja como tal. A sua estação vai mudar, querido. Isso vai acabar uma hora. As coisas vão mudar. A página vai mudar. Essa aflição vai passar. As coisas vão mudar, querido. Mas enquanto não mudou, viva de acordo com o tempo que você está passando. Está na prova, se comporte como tal. Está na dificuldade, se comporte como tal. Está no deserto, viva com quem está no... Querida, eu quero trazer você para uma realidade. Eu não estou falando de adoração, não, pastor, peraí, não. Eu estou no deserto, mas eu tenho que crer que eu estou no sobrenatural. Amém, eu também tenho que crer. Isso é fé, eu não estou dizendo disso. Eu estou dizendo do seu comportamento, de você sobressair de uma forma errônea. Agradeça a Deus, tenha fé, Deus vai te tirar, sim. Agora o que eu estou dizendo aqui, você talvez ganha um dinheiro e gasta mais, porque não é o seu tempo, porque antigamente você vivia assim. De repente você veio de outro ministério, você tinha um tempo, querido, hoje você trabalha. Antigamente você era solteiro, você orava, eu creio, 2 horas de ler a Bíblia. Hoje você tem que correr atrás para orar, você tem que trabalhar, você tem esposa, você tem filho, e você tem, hoje preparando a mensagem, por várias vezes eu me irritava, tentando controlar os meus sentimentos, porque eu estava ali, e as crianças gritando do meu lado e pulando em cima. Meu Deus, vem revelação, Jesus, e pai, aí eu pego as coisas, vou para outro cômodo, e de repente bate na porta, meu Deus, eu vou para... Já tem uma vez que eu entrei no banheiro e fechei a porta. Mas quando eu era solteiro, querido, então eu tenho que me adaptar, irmãos. Eu vou reclamar do meu filho, eu vou amaldiçoar o meu filho? Não, querido, é o papel dele, ele está vivendo o tempo dele, a função dele é essa. É isso que ele quer. Ele tem culpa? Não. Eu que tenho que me adaptar. Eu que tenho que me condicionar. Quando eu era solteiro, não. Quando eu era solteiro, eu tinha mais tempo, eu não trabalhava, eu podia fazer muita coisa. Então agora eu tenho que adaptar o meu tempo. Você entende isso, querido? E isso me deixa menos frustrado, porque eu consigo entender, cara, peraí, isso aqui vai me exigir um pouco mais. Aleluia. Deixa eu contar uma ilustração para a gente encerrar. Muitos conhecem. Eu gosto muito dessa ilustração. Eu estava com o Léo quando nós ouvimos a ilustração. Presta atenção aqui, nós vamos fechar. Existia uma competição numa cidade. Você vai lembrar dessa ilustração, eu já contei várias vezes. Existia uma competição numa cidade sobre cortar lenha. Uma competição.
E foram lá feitas várias pessoas que iam participar da competição, fizeram um sorteio para a dupla, né? Um vai competir contra o outro, para ver quem vai cortar durante um período de tempo, quem vai cortar mais lenha que o outro. E assim foi. De repente, cai lá no sorteio um senhor de idade contra um jovem da academia, fortão. Quando o jovem viu que quem caiu para competir com ele foi um senhor de idade, o jovem falou: não, peraí, não, gente, sorteio isso de novo, eu vou competir com ele, eu vou cumprir um protocolo, não precisa nem tentar aqui, não tem como, mas vamos lá, tem que fazer, né? Fazer o quê? Vamos cortar esse negócio aí. Aí foram lá, deram um sinal para poder começar a cortar lenha, e o jovem começou a cortar lenha, o senhor de idade começou a cortar lenha, e o jovem começou a cortar lenha. Teve uma hora que o jovem está lá cortando, ele olhou para o senhor de idade. O senhor de idade estava lá debaixo da árvore, na sombra, lá na sombra debaixo da árvore, lá debaixo lá. Aí o jovem, tá vendo, gente? Isso aí é brincadeira. O cara cansou, Rafael. Aqui, deixou, abriu mão do machado, abriu mão da lenha e foi lá ficar debaixo da sombra. Deixa eu continuar cortando esse negócio aqui. E ele continuou. E pelo menos mais uma vez ele olhou, estava lá, o Senhor veio, continuou cortando e foi lá descansar debaixo da sombra. Quando acabou o tempo, foram contar quantos pedaços de madeira quem tinha cortado mais que o outro. E para surpresa, espanto e desespero daquele jovem, o senhor de idade tinha cortado mais. E ele ficou revoltado: é marmelada, não pode, vamos contar isso de novo. E contou de novo e descobriu que realmente, para uma coisa fora do comum, o senhor de idade tinha vencido. E o jovem foi perguntar para o senhor de idade: não é possível, o que você fez? Não é possível, por 2 vezes eu olhei para você e você estava lá na árvore descansando. O senhor de idade falou assim: não, meu filho, em nenhum momento eu estava descansando. Quando você me viu debaixo da árvore, eu estava amolando o meu machado. Porque existe tempo de você cortar, mas você tem que saber a hora de parar para cuidar daquilo que você está fazendo. Por isso que eu tive mais eficiência para cortar, porque eu soube o momento de parar e entender o tempo de cortar e o tempo de amolar o machado. Se nós entendemos o tempo de Deus na nossa vida, as coisas vão funcionar. Nos alinhar com o tempo de Deus e nos comportar como tal. Você pode ficar de pé, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos adorar o Senhor nesse tempo. Vamos nos comportar de acordo com o tempo que estamos vivendo. Se estamos na guerra, não é tempo de descansar. Se estamos em casa, é tempo de descansar. Porque a guerra vai te exigir um preço. Aleluia. Qual o seu tempo, querido? Você consegue entender qual é o tempo que o MICEP está vivendo? Você que pertence a essa igreja. Você consegue perceber o tempo que o seu casamento está passando? Você é solteiro, você é casado. O seu tempo chegou, querido. Existe alguém aqui essa noite que quer entregar a sua vida para Jesus, se reconciliar com o Senhor. O seu tempo chegou, o seu tempo é hoje. O seu tempo é hoje. Se existe alguém entre nós que quer entregar a sua vida para Jesus, nós queremos abraçar você. Enquanto nós vamos cantar esse louvor, quando nós vamos cantar essa canção, nós vamos entoar essa canção. Você quer entregar a sua vida para Jesus, se reconciliar? Se existe alguém aqui entre nós, sabe o seu lugar, vem aqui na frente. Entenda o seu tempo.
Isso.